Você não precisa de uma casa nova, Maria. Precisa é de alguém para te vigiar antes que faça outra besteira. Essas palavras ainda ardem na minha pele como se fossem sal em um corte aberto. Naquele instante senti que tudo que eu havia sido a vida inteira, mãe, esposa, mulher responsável, tinha sido reduzido a uma velha sem juízo. Foi como levar uma facada invisível. Uma daquelas que não sangram por fora, mas deixam a alma escorrer por dentro. E antes de continuar, me diz uma coisa. Você já viveu um momento em que alguém que você ama te tratou como se você não tivesse mais voz ou valor? Se já passou por isso, comenta aí sua idade ou a cidade de onde está assistindo. E se nunca permitiria que alguém te diminuísse assim, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar histórias que tocam fundo no coração brasileiro. Meu nome é Maria Helena Duarte e essa é a história do dia em que percebi que eu havia me tornado invisível dentro da minha própria família. Em pleno aniversário de 64 anos, enquanto meu filho Rafael e a esposa dele viajavam para cuidar da sogra Victoria Warren, eu estava em casa com um silêncio pesado e uma sensação amarga de déjà vu. Era sempre assim, ano após ano. Meu aniversário esquecido, minha existência tratada como detalhe, minha vida guiada por decisões que eu não tomava. Mas naquela manhã, algo mudou dentro de mim. Talvez tenha sido a solidão da data, talvez as lembranças da tia Lourdes que sempre me disse que eu era mais forte do que acreditava, ou talvez tenha sido apenas o cansaço de ser pequena em uma vida que também era minha. Só sei que dei o primeiro passo para a decisão mais inesperada e libertadora da minha vida. E tudo começou no exato momento em que eu decidi não esperar mais por ninguém. Eu sempre achei que a dor de ser esquecida diminuía com o tempo, como se o coração fosse criando uma casca, uma armadura que me impediria de sentir tanto. Mas naquela manhã de 15 de março, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café morno entre as mãos, percebi que a dor não tinha ficado menor. Só tinha aprendido a se esconder melhor dentro de mim. Era meu aniversário de 64 anos. 64. E mais uma vez, o silêncio dentro da casa era tão grande que quase dava para ouvir os pensamentos batendo nas paredes. O relógio marcava 9:30 da manhã quando meu celular vibrou. Por um segundo, ouso confessar, meu coração acelerou. Era quase ridículo esperar alguma coisa depois de tantos anos, mas parte de mim ainda desejava que fosse o Rafael me dando parabéns, perguntando se eu queria almoço, ou simplesmente dizendo, mãe, eu te amo, mas não era. Era uma notificação de promoção do supermercado. Suspirei fundo, não porque esperava mais, mas porque me dei conta de que continuar esperando era cansativo demais. A cozinha parecia maior do que realmente era, a xícara na minha mão parecia mais pesada, e de repente, senti uma vontade súbita de estar em outro lugar, qualquer lugar que não fosse aquele onde minhas lembranças insistiam em repetir o mesmo padrão ano após ano. Enquanto tomava o resto do café, lembrei do primeiro ano em que meu aniversário deixou de ser meu. Foi quando Victoria Warren, a mãe da minha nora, teve aquela suposta queda e fraturou o quadril. Era verdade, claro. Mas o timing... o timing sempre me perseguiu. Eu preparei um bolo simples. Comprei flores para mim mesma e esperei o Rafael dizer que voltaria no dia seguinte. Ele não voltou. Nem no dia seguinte, nem no outro. A vida estava corrida. A casa da sogra estava um caos. Era compreensível, ele dizia. No ano seguinte, uma crise de ansiedade de Vitória, inicialmente confundida com um problema cardíaco, levou Rafael e Camila a passarem mais um aniversário longe de mim. E então, como se o destino tivesse decidido se divertir com a minha paciência, cada ano trazia uma nova emergência perfeita o suficiente para justificar a ausência deles e transformar minha data em mais um dia qualquer. O pior foi o 5º ano. Aquele me abriu os olhos de um jeito que só a humilhação verdadeira é capaz de fazer. Eu tinha passado a tarde inteira sozinha, tentando não me lamentar demais, repetindo mentalmente que estava tudo bem, que coisas assim acontecem. No dia seguinte, fui ao mercado comprar algumas coisas. Quando estacionei o carro, vi Rafael, Camila e Vitória rindo alto numa mesa externa de um bistrô novo. Levantavam taças como se comemorassem alguma coisa. Brilhavam.
Estavam felizes. Vitória parecia perfeita, saudável, radiante. Nada lembrava alguém que tinha passado a véspera de cama e tontura, como Camila havia me dito. Eu fiquei dentro do carro por uns 20 minutos, só olhando, só tentando entender como alguém pode dizer: Mãe, eu queria estar aí, mas não posso, e no dia seguinte estar brindando a metros de você com outra família. Aquilo não doeu só por mim. Doeu pela imagem que eu tinha construído deles, pela ingenuidade, pelo jeito como eu me permiti acreditar que um dia seria diferente. Nada mudou nos anos seguintes. Pelo contrário, Rafael parecia cada vez mais confortável no papel de filho controlador. Revisei suas frases na cabeça como quem abre um álbum de fotos antigas. Mãe, esse plano de celular é complicado demais para a senhora. Mãe, me deixa ser cotitular da sua conta para a senhora não ser enganada. Mãe, esse investimento não é seguro, eu cuido para a senhora. E assim, devagar, quase imperceptivelmente, fui deixando de decidir sobre minha própria vida. Não porque eu quisesse, mas porque lutar contra aquela proteção disfarçada de afeto era cansativo demais. Foi a herança de tia Lourdes que reacendeu algo dentro de mim. Lourdes era irmã do meu falecido marido, uma mulher forte, independente, que tinha uma mente afiada até os últimos dias. O câncer a levou no ano passado, mas antes disso tivemos conversas que mexeram comigo. Ela dizia que a pior forma de morrer não é quando o corpo para, mas quando os outros começam a decidir por você. Eu achava que era exagero, até receber a carta que ela deixou para mim. Dr. Augusto Rangel, o advogado dela, me entregou um envelope no dia do funeral. Abri sozinha no carro. Na carta, ela dizia que me deixava tudo: a casa, os investimentos, a coleção de arte. Tudo porque, segundo ela, eu era a única da família que ainda enxergava pessoas e não obrigações. Ela também escreveu algo que eu nunca esqueci. Maria querida, eles vão tentar te fazer pequena porque pessoas pequenas têm medo de mulheres que lembram quem são. Não deixe que decidam por você. Viva como quiser viver. Quando recebi a notícia do valor da herança, senti o chão mudar de lugar. Eu, Maria Helena Duarte, mãe que até então precisava justificar cada compra acima de R$ 300, de repente tinha autonomia financeira para escolher qualquer caminho. Não por maldade, mas porque queria observar como Rafael realmente me via quando achava que eu dependia dele, e a verdade me machucou. Cortei esses pensamentos quando ouvi o portão da garagem do vizinho abrir. O barulho me trouxe de volta àquela manhã calma e inquietante. A casa estava igual. A solidão estava igual. Mas eu não. Algo dentro de mim tinha se deslocado. Talvez por causa da carta de Lourdes, talvez por causa dos anos acumulados de silêncios e obrigações, talvez porque eu finalmente entendi que esperar reconhecimento de quem não quer enxergar você é perder tempo de vida. Quando o relógio marcou 11 horas, eu me dei conta de que não queria passar mais um aniversário olhando paredes. Levantei, lavei a xícara e, sem planejar demais, peguei o celular e procurei o número da Carolina Braga, a corretora de imóveis que eu conhecia de vista. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, de decisão. Carolina atendeu com aquela voz animada de quem sempre está correndo entre um cliente e outro. Eu disse: "Bom dia, Carolina. Aqui é a Maria. Helena lembra de mim?" Ela respondeu: "Claro, Dona Maria. Em que posso ajudar?" Respirei fundo como se estivesse prestes a mergulhar no mar. E então falei: "Procure para mim a casa mais bonita à beira-mar que você encontrar. Não importa o valor." Houve um silêncio curto do outro lado da linha. Acho que ela pensou que eu estava brincando. Mas quando repeti meu pedido, Carolina mudou o tom. Me perguntou se eu tinha certeza. Sorri para mim mesma porque fazia muito tempo que eu não tinha tanta certeza de alguma coisa. Respondi que sim, que aquela era a primeira decisão minha de verdade em muitos anos. Combinamos de nos encontrar às 3 da tarde para ver algumas propriedades. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela apagada por longos segundos. Senti uma leveza que eu já tinha esquecido que existia, como se eu tivesse devolvido a mim mesma uma parte da mulher que eu tinha perdido ao longo dos anos. Passei o resto da manhã arrumando coisas pequenas pela casa. Não porque estivesse ansiosa,
mas porque sabia que aquele dia seria o marco zero de uma nova versão de mim. Uma versão que não pedia desculpas por respirar, nem por sentir, nem por existir. Quando chegou a hora, peguei minha bolsa e fechei a porta atrás de mim. O sol batia forte no quintal. O vento tinha cheiro de mudança. Entrei no carro e ajustei o espelho. Pela primeira vez em muito tempo, gostei da mulher que vi refletida ali. Não perfeita, não jovem, mas viva. Eu ainda não sabia que aquela decisão aparentemente simples iria desencadear uma avalanche na minha família. Que a compra de uma casa seria tratada como um crime emocional, que meu filho veria minha liberdade como uma ameaça, nem que a família de Camila tentaria me transformar em um problema a ser tratado. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que estava indo atrás de algo só meu. E foi assim que começou. O dia em que parei de ser invisível. Eu só não imaginava que antes do sol se pôr meu celular iria se transformar no centro de um caos que mudaria minha vida para sempre. A mensagem do banco chegou às 10h47 da manhã. Eu estava sentada na varanda da nova casa, ainda tentando absorver o fato de que aquele lugar realmente era meu, quando ouvi o primeiro bip insistente. O alerta dizia que uma compra de 800 mil tinha sido concluída. Era exatamente o tipo de notificação que Rafael receberia também, já que por anos ele tinha se colocado como cotitular para emergências, embora a emergência sempre fosse a minha suposta incapacidade de pensar. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que aquele seria o começo, mas não sabia o tamanho da tempestade que vinha junto. Às 10h52 o celular tocou. Rafael. Deixei tocar. Depois de tudo que vivi, não ia interromper a sensação de liberdade recém-conquistada. Alguns minutos depois, Camila ligou. Depois Vitória. E então, Rafael de novo. A vibração parecia querer atravessar a mesa. A cada chamada perdida, eu sentia algo estranho dentro de mim. Não era medo, era um tipo de libertação amarga. Uma parte de mim dizia: finalmente eles notaram você. A outra parte respondia: tarde demais. Lá pelas 11h15 chegou a primeira mensagem de texto de Camila. Má e Maria, estamos preocupados com a senhora, por favor atenda. Sorri sem humor. Engraçado como eu só merecia preocupação quando meu dinheiro se movia. Às 11h43 Vitória me enviou um áudio longo. A voz dela soava como a de alguém dando uma bronca em uma adolescente irresponsável. Maria querida, o que está acontecendo? Uma casa, sozinha. Por que não nos avisou? Isso não parece com você. Quase ri. Como é mesmo que eu parecia para ela? Invisível talvez. Mas foi por volta do meio-dia que o celular começou realmente a explodir. Em meia hora vieram 17 chamadas perdidas. Mensagens curtas e longas. Algumas doces, outras agressivas, outras cheias de culpa disfarçada de preocupação. Li cada palavra como quem percorre uma linha de tempo de anos de controle. Então veio a ligação que eu sabia que não poderia ignorar para sempre. Rafael chamou pela 10ª vez. Atendi. Mai. Pelo amor de Deus, onde a senhora está? O que está acontecendo? A Carolina ligou dizendo que a senhora comprou uma casa. Uma casa de 800 mil. A voz dele estava tensa, como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Respirei devagar. Estou bem, Rafael. Muito bem, na verdade. A casa é linda. Uma vista maravilhosa. Do jeito que sempre quis. Do outro lado da linha houve um silêncio elétrico. Mas isso não é normal. A senhora nunca faz esse tipo de coisa. A senhora nunca toma decisões assim. Sem pensar. Sem consultar ninguém. Rafael. Eu pensei. Eu decidi. Eu fiz. Falei com calma. Senti minha própria voz mais firme do que há anos. Mas a senhora tem noção do que já fez. A senhora sabe quanto vai ser de imposto. A senhora sabe que não pode se arriscar assim. O dinheiro do seguro do pai não dá para sustentar uma casa desse tamanho. Eu preciso saber se a senhora está pensando direito. Talvez por reflexo, eu fechei a mão em cima da mesa. Doía ouvir meu próprio filho falando comigo, como se eu não tivesse cérebro, como se eu tivesse deixado de ser mãe para virar um fardo. Rafael, eu preciso te perguntar uma coisa.
Quando foi a última vez que você perguntou o que eu queria para a minha vida? Ele demorou mais do que deveria para responder. Isso me cortou por dentro. A senhora está sendo injusta. Estou tentando proteger a senhora. Proteger de que, Rafael? De viver, de decidir, de ter vontade, de cometer meus próprios erros. A voz dele subiu um tom. Mas a senhora não entende. A senhora precisa de orientação. Isso aqui não isso sobre a casa, e sobre o fato de a senhora ter escondido isso tudo, de ter se afastado da família. O que está acontecendo com a senhora? Parece que ficou doida de uma hora para outra. O golpe mais duro não foi ouvir a palavra doida, foi perceber que no fundo ele realmente acreditava que eu precisava de supervisão, como se eu tivesse perdido minha sanidade só porque tinha tomado uma decisão sem pedir permissão. Antes que eu respondesse, ouvi minha própria respiração trêmula, e foi nesse instante que eu falei algo diferente de tudo que já tinha dito na vida. Antes de continuar, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. E quero que as pessoas que estão ouvindo essa história pensem comigo também. Se você que está assistindo já passou por um momento em que alguém que você ama te tratou como se você não tivesse valor, comenta aí sua idade, ou a cidade de onde você está vendo este vídeo. E se você acha que ninguém tem o direito de diminuir a sua voz, então deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa. Agora sim, Rafael, deixa eu te dizer o que está acontecendo. Eu finalmente estou vivendo por mim. Ele ficou mudo. Juro que dava para sentir a confusão dele chegando do outro lado da linha. Mas isso não e você. A senhora está falando de um jeito estranho. A senhora está escondendo alguma coisa. Rafael, eu só estou cansada de fingir que a minha opinião não importa. Eu passei anos esperando que você se lembrasse de mim no meu aniversário. Anos aceitando que a sua sogra sempre viesse antes. Anos sendo tratada como se eu tivesse quebrado por dentro. Hoje não. Hoje eu lembrei de quem eu era. Do outro lado ouvi ele soltar o ar como quem leva um soco. A senhora comprou uma casa para se vingar. E isso. Não, Rafael. Eu comprei uma casa porque eu quis, porque eu pude, e porque eu cansei de ser a última da fila. Mai, pelo amor de Deus, a senhora precisa voltar para Recife. Precisamos conversar olhando nos olhos. Isso que a senhora fez e muito sério. Para você, mas não para mim. Hoje e o primeiro dia em que eu não senti vergonha de existir. Rafael tentou argumentar, tentou me convencer a dizer o endereço. Quis saber se eu estava acompanhada. Quis saber se o negócio era legal. Quis saber se eu precisava de ajuda. Mas não era ajuda, era vigilância. Quando percebi isso, algo dentro de mim quebrou de vez. E foi libertador. Rafael, eu estou bem, estou segura. E amanhã podemos conversar com calma. Agora eu vou desligar. Quero aproveitar a minha casa nova. Mai. Não desliga. Mai. Desliguei. Por alguns segundos fiquei estática olhando para o mar. O sol batia forte nos vidros. O vento soprava, como se anunciasse alguma coisa prestes a acontecer. Meu celular vibrou de novo. Rafael. Depois Camila. Depois Rafael de novo. Depois uma longa mensagem de Vitória, explicando que eu precisava reconsiderar o que fiz antes que fosse tarde demais. Tudo aquilo parecia longe demais de mim, como se eu estivesse assistindo de fora a vida da Maria antiga entrando em colapso. Eu estava tão imersa naquele silêncio recém-conquistado que não percebi o quanto o mundo lá fora já tinha mudado. Porque a verdade é que enquanto eu respirava a brisa do mar pela primeira vez como dona daquela casa, Rafael estava no carro acelerando de volta para Recife. Camila estava ligando para meio mundo dizendo que eu precisava de ajuda. E Vitória já estava preparando um discurso pronto sobre instabilidade emocional. O caos tinha começado. E eu ainda nem sabia. Só percebi a dimensão de tudo quando vi uma notificação diferente. Carolina me enviou uma mensagem dizendo que Rafael tinha ligado para ela, exigindo detalhes da compra. A palavra exigindo pareceu queimar a tela. E foi aí que entendi. Para eles eu nunca fui dona da minha própria vida, nunca fui considerada capaz de decidir, e a ideia de que eu pudesse ter autonomia de repente era simplesmente inaceitável. Olhei o mar mais uma vez. Encostei a mão na porta de vidro,
E me perguntei quanto tempo levaria até que Rafael chegasse batendo na minha porta como se fosse meu guardião. Eu só não imaginava que isso aconteceria muito antes do que eu esperava. Depois que desliguei o telefone na cara de Rafael e deixei o silêncio ocupar a sala inteira da minha nova casa, senti uma mistura estranha de alívio e ameaça. Era como se eu estivesse respirando liberdade pela primeira vez, e ao mesmo tempo sabendo que alguém estava prestes a tentar arrancá-la de mim a qualquer custo. Mas naquele início de tarde, enquanto o vento do mar empurrava as cortinas e o sol se espalhava pelas paredes brancas, eu sabia que ainda havia algo dentro de mim que Rafael nunca poderia imaginar. Algo que ele e a família Warren jamais entenderiam. E esse algo tinha um nome: Lourdes. Tia Lourdes sempre foi uma figura quase mítica para mim. Ela nunca casou, nunca teve filhos, nunca pediu desculpas por ser quem era. Uma mulher que escolheu uma vida própria quando a maioria esperava que ela se contentasse com qualquer canto que sobrasse. Eu me lembrava das viagens que fazia para visitá-la em sua casa antiga de tijolos. Ela me recebia com café forte, biscoitos amanteigados e histórias de quando se recusava a abaixar a cabeça para diretores de empresa que tratavam mulheres como secretárias eternas. Lourdes subiu até a vice-presidência porque era brilhante e teimosa. Nunca aceitaram ela muito bem por isso. Quando o câncer começou a levar tudo o que restava do seu corpo, fui eu quem ficou ao lado dela. Fui eu quem segurou sua mão nas sessões de quimioterapia. Fui eu quem ajudou a arrumar os papéis importantes. E fui eu quem ouviu a frase que ecoa dentro do meu peito até hoje. Maria, você vive muito curvada para caber na vida dos outros. Endireita as costas antes que tirem seu nome de você. Talvez porque eu ainda estivesse vivendo para agradar um marido doente e um filho que achava que me conhecia melhor do que eu mesma. Mas Lourdes sempre viu mais longe. No dia do seu funeral, Dr. Augusto Rangel me chamou de lado. Ele segurava um envelope creme fechado com aquele cuidado que só advogados que já lidaram com muitas famílias destruídas sabem ter. Ele disse: Maria, sua tia deixou instruções específicas. Pediu que a senhora abrisse isso sozinha. Eu obedeci. Sentei no carro ainda estacionado na rua da igreja e abri o envelope devagar. As primeiras linhas já fizeram minhas mãos tremerem. Maria, minha querida, se esta carta está em suas mãos, é porque já me fui, mas quero que saiba que parti em paz porque vivi exatamente como quis viver. Não quero lágrimas, quero coragem. Você sempre foi a única que me tratou como pessoa e não como tarefa. Por isso deixo tudo para você: a casa, os investimentos, a coleção. Mas mais do que isso, deixo um aviso. Eles vão tentar te fazer pequena, porque mulheres pequenas não incomodam ninguém. Não permita que tirem de você o que eu demorei tanto para conquistar. Use essa herança para lembrar quem você é. Chorei naquele volante por mais de 30 minutos. Não pelo dinheiro, mas porque alguém finalmente me via. Via a mulher que eu tinha enterrado aos poucos por anos. Quando o Dr. Augusto me explicou os valores exatos, eu fiquei sem ar. A casa de Lourdes valia mais do que qualquer imóvel que eu já pisara. A coleção de arte tinha peças que eu nem sabia identificar. Os investimentos rendiam mais do que o salário anual de Rafael. Era muito, era demais. Era suficiente para eu reconstruir qualquer vida que quisesse. Mas eu guardei o segredo. Não contei. E não foi por egoísmo. Foi para observar. E o que observei foi duro. Vi Rafael olhar minhas decisões como ameaças. Vi Camila fazer cara feia quando eu dizia que queria viajar. Vi minha irmã Regina me tratar como se eu fosse feita de cristal. E vi que ninguém ali se perguntou se eu ainda tinha sonhos, se eu ainda tinha vontade, ou se eu estava feliz. As visitas depois da morte de Lourdes ficaram mais raras, porque eu precisava digerir tudo aquilo, mas uma coisa ficava mais clara a cada dia. O mundo inteiro parecia confortável demais com a ideia de que eu tivesse morrido junto com Antônio, como se a mulher que eu fui antes dele tivesse desaparecido por completo. Foi por isso que a compra da casa não foi só uma compra, foi um renascimento. Lourdes me deu os recursos. Eu dei o passo. Enquanto olhava a sala iluminada da minha vila nova, lembrei-me da última conversa que tive com ela. Lourdes estava fraca e mal conseguia levantar um copo. Eu perguntei se ela tinha medo. Ela sorriu daquele jeito irônico e tranquilo que sempre me encantou. Medo.
Eu tive medo quando deixei gente decidir onde eu podia estar. Quando percebi isso, nunca mais deixei ninguém me dobrar. Morrer não me assusta, Maria. O que assusta é sobrar vida e faltar coragem. Talvez tenha sido esse eco que me trouxe até ali. Fiquei em pé diante da janela panorâmica. O mar brilhava como se alguém tivesse derramado ouro líquido na superfície. A luz batia nos móveis novos. A cozinha parecia um cenário de novela. Tudo tão bonito, tão meu e tão inesperado. Peguei meu celular e vi mais algumas mensagens de Rafael. Longas, angustiadas. Algumas claramente influenciadas por Camila. Ele dizia que estava a caminho. Dizia que eu precisava parar. Dizia que a família ia conversar comigo. Dizia que isso não podia continuar. E cada linha tinha um peso que eu não queria mais carregar. Mas entre essas mensagens tinha outra que me fez pausar. Minha irmã Regina, Silvia Rafael me ligou dizendo que você está descontrolada. Me avisaram que você está gastando dinheiro sem pensar. Você quer conversar. Eu quase respondi. Quase caí na tentação de voltar a me justificar. Mas respirei fundo. A verdade era simples. Eu não estava descontrolada. Eu estava finalmente no controle. Enquanto isso, eu pensava no que contaria para Rafael sobre a herança. Parte de mim queria jogar toda a verdade e vê-lo calar. Outra parte queria esperar. Não por vingança, mas porque algo ainda não encaixava. Rafael não era uma pessoa má. Só tinha sido moldado por anos de convivência com uma família que tratava a autonomia feminina como ameaça. De repente bateu na porta um vento forte vindo do mar e senti como se fosse um aviso, uma mudança. Algo se aproximando. A casa parecia respirar ao meu redor, como se guardasse algo que eu ainda não sabia. Eu sentei no sofá e encostei as costas. Fechei os olhos. Era estranho estar em um lugar tão bonito, sabendo que, do outro lado da cidade, as pessoas que deveriam me amar estavam se preparando para me tratar como um caso clínico. Me perguntei então como Lourdes teria reagido se estivesse ali comigo. Provavelmente teria rido. Provavelmente teria dito: Maria, é exatamente quando você incomoda que você descobre quem está do seu lado. Seja incômodo, a essa altura, eu já não sabia mais se queria contar a Rafael sobre a herança ou se era melhor esperar que ele visse com os próprios olhos quem eu tinha me tornado. Eu sabia apenas que o segredo de Lourdes era a razão de eu ter tido coragem de fazer o que fiz, e a razão pela qual eu não pretendia voltar para a sombra de ninguém. Minha mente voltou ao silêncio da sala quando ouvi meu celular vibrar uma última vez. Dessa vez, não era Rafael, não era Camila, não era Regina. Era uma mensagem de voz de Augusto. Ele raramente me mandava mensagens assim. O timbre dele parecia sério demais. Maria, precisamos conversar. Encontrei algo nos documentos da Lourdes que acho que a senhora deveria ver. E talvez isso explique muita coisa. Meu coração gelou. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. E eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Eu passei o resto daquele dia com a voz de Augusto ecoando na minha cabeça. A mensagem dele parecia carregar um peso que eu não sabia interpretar. Algo nos documentos de Lourdes. Algo que eu precisava saber, algo que explicaria muita coisa. Mas minha atenção não conseguiu ficar ali por muito tempo. O caos familiar, cada vez mais próximo, bateu à minha porta antes que eu pudesse respirar fundo. No sábado de manhã, acordei com o som do interfone tocando sem parar. O sol ainda mal tinha subido quando ouvi a voz conhecida de Rafael, tensa, quase trincada. Mai, abre. Precisamos conversar. Eu olhei pela câmera do portão e vi meu filho com a roupa amassada, o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos. Parecia que tinha dirigido a noite inteira. E provavelmente tinha mesmo. Senti um aperto estranho no peito. Não era pena. Era um tipo de tristeza que só existe quando você reconhece alguém que ama e, ao mesmo tempo, percebe o quanto se perdeu de si mesmo para tentar agradar. Abri o portão devagar. Rafael entrou sem esperar convite, como se ainda achasse que eu precisava ser guiada. Seus olhos percorreram cada canto da casa, o chão de mármore, os móveis novos, a vista para o mar. Ele parecia coletar provas de um crime que só existia na cabeça dele. Maíço e loucura,
Como a senhora compra uma casa dessas sozinha? Sem planejar. Mas isso não e você. Não, tem nada de certo nisso. Respirei fundo. Rafael, vamos com calma. Eu não fiz nada errado. Eu tinha dinheiro. Eu queria. Eu precisava. Ele balançou a cabeça com raiva e incredulidade. Precisava. Mas a senhora precisa e de ajuda. A senhora está claramente passando por alguma coisa. Olha onde estamos. Uma casa gigante. Cara. Distante. Que tipo de pessoa compra isso de repente? Olhei para ele com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Uma pessoa que cansou de ser tratada como incapaz. Ele abriu a boca para retrucar, mas parou. Parecia não saber como costurar a frase certa. Talvez porque não existisse frase certa naquele momento. Rafael caminhou pela sala como se quisesse descobrir segredos escondidos entre as paredes. Mas a senhora nunca foi impulsiva. Desde que o pai morreu, a senhora sempre deixou tudo nas minhas mãos. Tudo. E agora faz isso. Sem consultar, sem avisar, sem pensar. Doía ouvir aquilo, não porque fosse verdade, mas porque ele acreditava sinceramente que eu precisava da permissão dele para existir. Rafael, eu deixei muita coisa nas suas mãos porque estava cansada e porque era mais fácil do que discutir. Mas isso não quer dizer que eu perdi a capacidade de tomar decisões. Eu apenas deixei de lutar contra você. Há anos você decide por mim sem perguntar o que eu quero. Ele pareceu levar um tapa invisível. Ficou alguns segundos sem reação. Eu só queria proteger a senhora. Proteger de que Rafael, de ser adulta, de ter autonomia, de viver algo fora do seu controle. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu queria fazer, que eu sonhava fazer, onde eu queria morar? Quando foi que você olhou para mim como pessoa e não como responsabilidade? Os olhos dele começaram a marejar, mas ele não deixou cair. Rafael sempre teve orgulho demais para chorar na minha frente. Ele puxou uma cadeira e sentou pesadamente. Mai, Camila e eu estamos preocupados. A mãe dela achou tudo isso muito estranho. Disse que pode ser um sinal de instabilidade. Disse que talvez a senhora precise de acompanhamento. Eu ri. Não um riso de humor. Um riso cansado. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Foi porque eu precisei de tempo. Precisei pensar. Precisei me entender. Mai, isso não explica nada. Explica sim, e eu vou te contar. Mas não agora. Ainda não. Há algo que eu mesma ainda preciso entender. Ele passou a mão no rosto e bufou com impaciência. Mae, pelo amor de Deus, a senhora está me deixando louco. Não faz sentido nenhum. Eu só quero ajudar. Eu sei, Rafael, mas você não pode me ajudar a viver uma vida que você não me deixa escolher. A conversa foi interrompida quando ouvimos o som do portão externo abrindo de novo. Rafael correu até a janela e então virou para mim com um olhar confuso e assustado. Mai, a Camila está aqui. Meu coração afundou. Camila não veio sozinha. Era óbvio, e quando ouvi o som firme dos passos ecoando pelo pátio, eu reconheci imediatamente o salto alto característico de Victoria Warren. O toque na porta foi rápido, seco, impaciente. Rafael abriu antes que eu pudesse impedir. Camila entrou com expressão preocupada e exagerada. Victoria a acompanhava com o rosto tenso, olhar crítico, como se avaliasse a minha casa com um scanner invisível. Maria, precisamos conversar. O tom dela era de alguém que já tinha um diagnóstico pronto para me encaixar. Entrei na sala sem dizer nada. Victoria se acomodou na minha poltrona como se fosse dona do lugar. Camila ficou ao lado como uma sombra. Rafael cruzou os braços. Os três frente a mim. A sensação era clara. Um tribunal improvisado. Victoria começou. Maria querida, estamos muito preocupados. Muito mesmo. Rafael nos contou tudo. Essa compra, esse isolamento, essa súbita mudança de comportamento. Estamos aqui porque te amamos e porque sabemos que você precisa de ajuda. Ajuda. A palavra rodou na minha cabeça como veneno dissolvendo as memórias. Eu respirei fundo. Victoria, eu não pedi ajuda de ninguém. Eu não estou doente. Eu não estou instável. Eu só comprei uma casa.
Vitória inclinou o corpo para a frente como uma terapeuta tentando interpretar um paciente rebelde. Mas por que Maria? Por que agora? Por que desse tamanho? Por que sozinha? Isso, e um grito por socorro, e um sinal claro. Decisões assim são impulsivas demais para alguém como você. O alguém como você me acertou fundo. Doeu mais do que eu queria admitir. Camila colocou a mão no meu braço como se eu fosse desmaiar a qualquer instante. Mãe Maria, a gente isso quer seu bem, mas a senhora não está agindo como você mesma. A senhora está escondendo coisas, está se afastando de quem se importa, está tomando decisões perigosas. Perigosas. Eles repetiam aquela palavra como se eu tivesse posto fogo na cidade. Rafael respirou fundo, como quem assume um papel difícil. Mai, por favor, me diz o que está acontecendo. Me diz que isso faz sentido. Me diz que a senhora não está perdendo o controle. Ali. Naquele instante, 3 pessoas que diziam me amar estavam tentando me convencer de que eu tinha perdido a capacidade de ser dona de mim. Eu fechei os olhos por um segundo e lembrei da carta de Lourdes. Do aviso dela. Elas vão tentar te fazer pequena. Abri os olhos com a força que só quem já foi diminuída por anos consegue reunir. Eu não perdi o controle, Rafael. Eu recuperei. Eles ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que anuncia uma guerra. Vitória finalmente levantou. Se a senhora não quer aceitar ajuda, Maria, vamos ter que tomar outras medidas. A família não pode assistir a tudo isso e fingir que está tudo bem. A senhora está colocando muita coisa em risco. Ela falou risco, mas o que eu ouvi foi controle. Eu encarei os 3, sem piscar. Eu não vou voltar a ser a mulher que vocês querem que eu seja. Vitória apertou os lábios com raiva. Rafael abaixou a cabeça. Camila desviou o olhar. E então meu celular vibrou de novo. Uma única vibração curta. O nome de Augusto apareceu na tela. Precisamos conversar. E urgente. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquilo era importante. Talvez mais importante do que qualquer coisa dita naquela sala. E ali, diante daquele trio que queria me encaixar em um diagnóstico que jamais existiu, percebi uma verdade fria. A maior batalha da minha vida estava prestes a começar, e Augusto tinha acabado de abrir a porta para ela. Olá. É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você, e vamos juntos criar algo especial. Dirigi até o escritório de Augusto com as mãos um pouco trêmulas. O caminho parecia mais longo que o normal. O sol do fim da tarde queimava o asfalto e refletia no vidro do carro, como se dissesse: olha bem, Maria, porque depois disso, nada mais será igual. Quando cheguei, Augusto me recebeu na sala de reuniões, não na mesa dele. Aquilo já dizia muito. Ele só fazia isso quando o assunto era grande demais para a rotina. Ele puxou uma cadeira para mim e colocou uma pasta bege em cima da mesa. Uma pasta simples, mas com um peso invisível que eu senti nas costas. Maria encontrou isso nos arquivos antigos da Lourdes. Achei que a senhora deveria ver antes de qualquer decisão. Eu abri devagar. Dentro havia papéis envelhecidos, contratos antigos, extratos de contas, comprovantes de empréstimos, todos com o mesmo padrão. O nome do meu marido e o meu. Meu coração deu um salto. Augusto respirou fundo como quem prepara terreno para uma notícia difícil. Maria. Eu sinto muito. Mas seu marido usou o nome da senhora em vários documentos sem que a senhora soubesse. Assinaturas falsas, autorizações criadas, empréstimos que nunca passaram pelas suas mãos. Ele fez tudo isso quando estava tentando salvar a empresa da família. Por um segundo eu achei que não tinha ouvido direito. Minha mente tentava costurar os fragmentos. Eu lembrava de Antônio sempre dizendo que estava cuidando de tudo. Lembrava de noites em que ele chegava tenso e dizia que precisava da minha assinatura para coisas simples. Talvez não fosse simples. Talvez nem fossem minhas assinaturas. Eu olhei para Augusto com uma sensação de queda livre. Antônio fez isso comigo. Augusto assentiu devagar. E tem mais.
Nos últimos dias, analisando documentos que chegaram de outros bancos, percebi que parte das dívidas que foram fechadas anos atrás só não estouraram porque sua tia Lourdes quitou anonimamente. Ela encobriu o que pôde, protegeu a senhora do impacto, mas algumas coisas ficaram espalhadas pelo sistema financeiro, e foi por isso que ela insistiu tanto para que eu cuidasse da herança com a máxima discrição. Meu peito doeu. Não de tristeza, mas de choque. Era como se outra parte de mim estivesse sendo arrancada, uma parte que eu achava segura, uma parte que eu pensava conhecer. Mas isso não era tudo. Augusto separou 3 folhas específicas e as empurrou para mim. Maria, isso aqui. Isso me preocupa ainda mais. Essas autorizações foram emitidas 2 meses depois da morte do seu marido, e a assinatura é sua. Só que não é. É uma falsificação mal feita. Senti as mãos gelarem. Meu estômago se fechou. Quem faria isso? Antes que Augusto respondesse, eu mesma já sabia parte da resposta. A única pessoa que tinha acesso à minha documentação desde que Antônio morreu, a única pessoa que tinha se tornado cotitular da minha conta bancária, a única pessoa em quem eu tinha confiado por cansaço e não por escolha. Rafael. A palavra saiu da minha boca como um sussurro ferido. Eu nunca quis acreditar que meu filho seria capaz. Mas a verdade estava ali, entre papéis, cópias, datas, assinaturas que não eram minhas, assinaturas que não eram de Antônio. Assinaturas que eram imitações pobres demais para enganar um advogado, mas boas o suficiente para enganar bancos ocupados. Minha mente voltou a correr por momentos pequenos. Rafael dizendo: Mai, deixa que eu cuido disso. Rafael insistindo em ser cotitular. Rafael me convencendo a simplificar meus cartões. Rafael ajustando minha conta para receber alertas no celular dele. Rafael criando uma rotina de controle que eu, inocente e cansada, aceitei sem perceber aonde ela levaria. Mas outra pergunta apareceu como uma sombra. Por que ele faria isso? Eu sabia que Rafael não era mau, não era frio, não era calculista. Ele era um homem frágil, pressionado, influenciável. E isso me levou ao segundo nome que subiu no meu peito com amargura. Camila. E atrás de Camila, como um fantasma sempre presente, a figura maior. Vitória. Nem precisei dizer. Augusto completou meu raciocínio com um olhar pesado. Maria. Antes de vir aqui, eu revisei movimentações financeiras dos últimos 2 anos. Sabe o que encontrei? Transferências feitas da sua conta, da conta do Rafael, entrando em contas ligadas a tratamentos médicos. E sabe quem era a titular dessas contas? Meu coração já sabia a resposta antes da boca dele confirmar. Vitória Warren. Eu fechei a pasta devagar, como quem tenta impedir que a realidade escape. Mas ela já tinha se espalhado. Augusto continuou com a calma de quem sabe que precisa entregar cada golpe na ordem certa. Maria, eu acredito que Rafael foi manipulado, enganado, convencido a fazer coisas que ele jamais faria sozinho. Ele assinou papéis sem entender, ele usou seu nome achando que estava ajudando. Mas existe uma pessoa por trás disso tudo que sabe exatamente o que está fazendo. E ela é perigosa. Eu apoiei os cotovelos na mesa. Minha cabeça pesava. Augusto, eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu nunca imaginei que poderia ser alvo, que meu filho poderia ser usado. Eu não sei nem por onde começar a entender tudo isso. Ele me olhou com uma seriedade profunda. Comece pelo óbvio. Isso não foi coincidência. Não foi descuido. Não foi azar. Foi plano. Um plano provavelmente muito bem feito. E a senhora precisa se proteger antes que seja tarde. O ar ficou pesado na sala, como se outra presença estivesse ali conosco. O plano, a manipulação, o cerco. Eu pensei no rosto de Camila. Pensei nas visitas frequentes de Vitória. Pensei no jeito como as duas sempre pareciam ter uma solução pronta para tudo. Pensei em como as emergências de saúde de Vitória sempre coincidiam com os momentos em que Rafael estava mais endividado. E pensei no dia em que as vi no meu portão me julgando, me avaliando, me diagnosticando. Elas estavam com medo, mas não de mim. Medo de perder alguma coisa. Augusto percebeu meu silêncio e acrescentou: Maria, essa situação pode ter consequências legais sérias. Para o Rafael e para a senhora.
Parte desses documentos estão vinculados ao seu nome. Isso significa que existem bancos que acreditam que foi a senhora que assinou. Precisamos agir antes que essas informações se tornem públicas ou que alguém tente usar isso contra a senhora. Eu inspirei profundamente. Era como se o peso da minha vida inteira tivesse caído sobre meus ombros de uma vez. A traição involuntária de Rafael. O fantasma financeiro deixado por Antônio. O golpe silencioso costurado por Vitória e Camila. Tudo se conectava num nó complexo e doloroso. E foi nesse exato momento que o celular vibrou de novo. Uma nova notificação, uma nova mensagem. Olhei a tela. Era Rafael. Mae, precisamos conversar. Achei algo na cômoda da Camila. Acho que a senhora precisa ver isso. Agora. Meu sangue gelou, porque eu sabia. Pela primeira vez, desde o início de tudo, eu sabia que a verdade estava vindo na minha direção. E talvez fosse ainda pior do que eu imaginava. O caminho até a casa de Rafael foi um dos mais longos da minha vida. Eu dirigia como quem atravessa uma ponte estreita demais, com o coração pesado e as mãos frias. A mensagem dele ainda vibrava na minha mente. Mae, achei algo na cômoda da Camila. A senhora precisa ver isso. Agora. Era como se cada palavra estivesse carregada de um medo que meu filho nunca tinha mostrado antes. Quando estacionei em frente à casa deles, o ar parecia diferente, mais denso, mais quieto, como se a própria rua estivesse prendendo a respiração. Rafael abriu a porta antes de eu tocar a campainha. Seus olhos estavam vermelhos e havia algo quebrado em sua expressão. Ele não me abraçou, não me chamou de Mai com a voz doce de anos atrás. Apenas disse entre dentes: Entra. Entrei. A casa estava em silêncio absoluto. Nenhum som de televisão. Nenhum cheiro de comida. Nada de música ambiente como Camila costumava colocar. O vazio parecia tomar conta de tudo. Rafael caminhou na frente, me guiando até o quarto que ele dividia com Camila. A porta estava aberta, e a cômoda branca, sempre impecável, estava com a gaveta do meio entreaberta. Ele apontou para ela com um gesto duro. Ali. Aproximei-me devagar. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. Quando puxei a gaveta completamente, vi uma pasta Manila, grossa, pesada, enterrada sob algumas blusas de Camila. Tirei a pasta e coloquei em cima da cama. Rafael afastou-se um pouco, como se tivesse medo de ver de novo o que já tinha visto. Abri. O primeiro papel me fez perder o fôlego. Era um extrato de banco com meu nome. Mas não era minha conta. Era uma conta recém-aberta, numa agência que eu nunca tinha ido, e havia transferências regulares saindo da conta de Rafael, algumas saindo da minha conta verdadeira, todas indo parar naquele mesmo destino. Comecei a folhear os outros documentos. Havia cópias de documentos meus, do meu RG, do meu CPF, de comprovantes de residência, tudo perfeitamente organizado, tudo pronto para uso. Tudo como se alguém estivesse montando um dossiê sobre mim, mas não era isso que me fez tremer por dentro. O que me destruiu foi ver fotos, fotos minhas, tiradas sem que eu percebesse, na padaria, no mercado, na porta de casa, sentada no banco da praça, todas anotadas com pequenas observações escritas à mão. Sempre caminha sozinha, paga sempre em dinheiro, fala pouco com vizinhos, rotina estável demais, provavelmente fácil de convencer. Meu estômago virou. Meu peito apertou. Por um instante, senti como se todo o ar tivesse sido arrancado da sala. Aquilo não era apenas controle, não era apenas manipulação, era vigilância, era estudo, era seleção de presa. Rafael falou baixo atrás de mim. Reconheci na hora. Começava com uma frase que fez meu sangue gelar. Maia, a situação com os Duarte está melhor do que esperávamos. Meu nome, meu sobrenome, minha família, como se fôssemos um projeto, uma oportunidade, um alvo. Continuei lendo. Rafael já confia totalmente em mim. Ele nunca pergunta nada. Assina tudo o que eu peço. É emocionalmente vulnerável. E não percebe. A mãe dele agora está mais isolada do que antes. Ela depende emocionalmente do pouco que recebe da família.
E isso facilita. Eu parei. Não consegui continuar por alguns segundos. O coração parecia querer quebrar o meu peito. Rafael passou a mão pelos cabelos e se afastou, andando de um lado para o outro. Eu li isso 20 vezes. 20 mai. Eu não conseguia acreditar. Eu não queria acreditar. Mas aí eu vi as datas, os depósitos, as assinaturas. Eu vi a verdade. Ela nunca me amou, nunca amou essa casa, nunca amou essa vida. Ela me escolheu, ela escolheu a gente. Como um negócio. Ele engoliu seco. E eu ajudei. Eu fui um idiota, Mai. Eu fiz tudo, assinei tudo, dei tudo. Nem percebi que estava cavando um buraco de onde não dava mais para sair. Eu me aproximei dele devagar. Queria tocar sua mão, dizer que ele também era vítima, que eu entendia, mas ele recuou, como se estivesse envergonhado demais para permitir consolo. A pasta ainda estava aberta. Havia mais. Peguei outro documento. Dessa vez eram prints de e-mails, mensagens entre Camila e alguém identificado apenas como M. As conversas eram objetivas, profissionais, frias. Monitorar a rotina da Sra. Duarte, coletar informação sobre bens, mapear movimentação bancária, confirmar herança ainda não declarada, aguardar instruções antes de agir. Cada linha era uma facada silenciosa. Eu olhei para Rafael, que estava encostado no batente da porta com os olhos cheios de lágrimas. Mai, eu fui enganado. Eu caí direitinho. Eu deixei ela entrar. Deixei ela ter tudo. Eu trouxe o inimigo para dentro de casa. A dor dele era tão crua que cortava o ar. Mas eu sabia que não podíamos nos afogar ali. Precisávamos descobrir o que aquilo significava. E principalmente quem era M. Continuei explorando a pasta. Encontrei fotos de documentos, fotos da casa de Rafael, fotos de carros, fotos de papéis antigos do Antônio. Cada arquivo tinha anotações pequenas, como se alguém estivesse catalogando a nossa vida inteira. Mas a pior descoberta estava no fundo da pasta. Um envelope pardo, fino, com um único nome escrito na frente. Vitória. Meu sangue gelou. Rafael fechou os olhos ao ver o nome. Eu peguei o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma folha impressa, uma lista. Uma lista com nomes, endereços, datas, valores, e ao lado de cada nome, uma palavra: sucesso, fracasso, em andamento. Entre os nomes, havia famílias que eu reconhecia vagamente da cidade. Famílias que um dia mencionaram que a saúde de algum parente piorou misteriosamente. Famílias que, agora que eu pensava, passaram por crises financeiras repentinas. E lá no meio, escrito com a mesma letra bonita e controlada, estava nosso sobrenome: Duarte. Status: em andamento. Eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. Era isso. Não era sobre amor. Não era sobre afeto. Não era sobre família. Era um golpe. Um golpe cuidadosamente planejado. Um golpe com etapas. Um golpe em execução. Rafael caiu sentado na beirada da cama. Ele parecia mais velho. Derrotado. Partido. Eu finalmente consegui me aproximar e segurar sua mão. Não para confortá-lo como antes, mas para que ele soubesse que não estava sozinho, que ninguém merece carregar aquilo sem apoio. Filho, isso não é culpa sua. Você foi enganado por profissionais. Elas fazem isso há anos. Elas sabem como entrar, como ganhar, como manipular. Não é culpa sua. Não é. Ele chorou, silenciosamente, como um homem que percebe que sua vida inteira foi construída sobre areia. Eu fechei o envelope com cuidado, olhei para tudo aquilo espalhado sobre a cama. Aquela pasta não era apenas uma coleção de provas, era um mapa de um esquema criminoso inteiro. E nós estávamos no centro. Quando me levantei para guardar os documentos, o celular vibrou na minha mão. Uma mensagem nova, de um número desconhecido. Pare de buscar, para o seu próprio bem. Meu coração congelou. Eu olhei para Rafael. Filho, acho que acabou de começar. Depois da mensagem anônima dizendo: pare de buscar para o seu próprio bem,
Senti o frio atravessar meus ossos como se fosse inverno dentro de mim. Eu olhei para Rafael, mas não contei imediatamente. Ele já estava devastado o bastante. Não queria adicionar mais um peso ao que ele carregava. Pelo menos não naquele segundo. Rafael estava sentado na beira da cama, com a expressão perdida. Ele apoiou as mãos no rosto, respirando fundo, como se tentasse juntar os pedaços de si mesmo. Mai, o que a gente faz agora? Eu não tinha resposta. Não uma resposta simples, não uma resposta que não doesse, mas sabia que não podíamos ficar ali parados. O golpe contra nós não era emocional, era financeiro, jurídico, perigoso e estava em andamento. Se não reagíssemos rápido, a próxima assinatura falsa poderia me destruir de vez. Rafael levantou-se de repente. Mai, vamos na delegacia. Agora, a gente entrega tudo direto para a polícia. Acaba com isso de uma vez. Eu coloquei a mão no braço dele, pedindo calma. Filho, ainda não. Isso pode ser maior do que imaginamos. Precisamos falar com Augusto primeiro. Se colocarmos tudo na polícia sem organização, pode respingar em Vossi. Eles podem achar que Vossi participou. Rafael ficou rígido, como se tivesse levado um soco. Mas eu juro que não sabia de nada. Eu toquei seu rosto. Eu sei. Eu sei que não sabia. Por isso mesmo precisamos ser estratégicos. Não podemos entregar munição para quem quer nos destruir. Ele respirou fundo, concordando. Voltamos para minha casa enquanto o céu começava a escurecer. Dentro da vila o silêncio parecia diferente. Um silêncio atento, um silêncio que observava. Eu não confiava mais nem nas paredes. Na mesa da sala, espalhamos todos os documentos que Rafael havia encontrado. A pasta, a carta, os e-mails, as fotos. O envelope com o nome de Vitória. Tudo parecia mais pesado à luz da noite. Foi quando decidi contar para Rafael sobre a mensagem que recebi. Filho, tem uma coisa. Uma mensagem anônima me mandou parar de buscar a verdade. Para o meu próprio bem. Ele levantou abruptamente. Mas isso e uma ameaça. Isso e sério. Isso significa que eles sabem que a gente descobriu. Eu concordei. Significa que estamos perto demais, e por isso que eles estão nervosos. Rafael andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Meu Deus, como eu fui cair nisso? Ele parecia um menino perdido, e pela primeira vez em anos, minha vontade não era defendê-lo, nem corrigi-lo, era simplesmente ficar ali, com ele. No mesmo lado, pela primeira vez desde que tudo começou, sentamos no sofá, e passamos quase uma hora analisando cada detalhe. E quanto mais líamos, mais claro ficava. Nenhum dos documentos, nenhuma transferência, nenhuma assinatura falsa acontecia sem ligação com Vitória e Camila. Era um padrão, um método, uma carreira criminosa cuidadosamente construída, mas havia algo que me incomodava, algo sutil, algo que eu só percebi depois de reler uma das anotações nas fotos minhas. Provavelmente fácil de convencer. Eu li aquilo em voz alta. Rafael fechou os olhos como se fosse receber outra facada. Mai, desculpa. Eu não devia ter deixado elas se meterem na nossa vida. Eu não devia ter deixado a Camila te tratar como tratou. Eu não devia ter deixado a Vitória te dar opinião sobre tudo. Eu apertei sua mão. Foi isso que elas queriam. Você não percebeu. Eu também não. Elas construíram uma narrativa, aos poucos, pela repetição, pelas circunstâncias, pelo jeito que falavam comigo na sua frente. E elas fizeram você acreditar que eu era frágil, que eu precisava ser guiada. Rafael balançou a cabeça. Não, Mai. Elas fizeram eu acreditar que você não tinha voz. Aquela frase cortou fundo, mas também iluminou algo que eu não tinha admitido. Sim, elas fizeram isso. Mas vós se permitiu. Ele sentou mais perto de mim, com o rosto cheio de culpa. Eu sei. E eu vou passar a vida inteira pedindo desculpa se for preciso. Mas agora, eu preciso consertar. Eu preciso ajudar a te tirar disso. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, reconheci o homem que Rafael tinha sido antes de se perder na teia de Camila e Vitória. Reconheci o filho que eu criei.
O filho que eu achava que tinha desaparecido. Foi então que decidi: filho, a gente vai denunciar. Mas não agora. Primeiro vamos reunir provas. Depois vamos falar com Augusto. E ele vai acionar a polícia. Todo passo precisa ser feito com segurança. Rafael assentiu. Finalmente, com firmeza. Vamos desmascarar elas, Mai. Eu prometo. No dia seguinte pela manhã, fomos ao escritório de Augusto. Ele já estava esperando, com o rosto sério e algumas pastas novas na mesa. Quando nos viu entrar juntos, lado a lado, algo no olhar dele suavizou. Bom ver que estão unidos. Vamos precisar disso. Rafael colocou a pasta encontrada na cômoda de Camila sobre a mesa. Augusto abriu, analisando cada página com a precisão de um cirurgião. O silêncio durou quase 15 minutos. Um silêncio que pesava como chumbo. Quando ele levantou o olhar, havia gravidade ali. Maria. Rafael. Não tenho dúvidas. Isso é um esquema. Bem estruturado. Com anos de prática, Camila e Vitória fizeram isso com outras famílias antes. Essa lista confirma. Ele apontou para o nome Duarte, em andamento. Rafael cerrava os punhos. E o que fazemos agora? Augusto respirou fundo. Primeiro, proteger vozes. Segundo, reunir provas legais. Terceiro, formalizar a denúncia na delegacia especializada. Mas antes de tudo isso, eu preciso que respondam uma pergunta. Ele se inclinou para a frente. Vocês estão preparados para o que vai acontecer depois? Eu senti um arrepio. O que exatamente pode acontecer? Augusto virou a tela do computador para nós. Era um documento recém-analisado. Uma transferência internacional recusada. Alguém tentou tirar 500 mil reais de um dos seus investimentos, Maria. E tentou ontem à noite. Meu coração parou. Augusto continuou. Se essa transferência tivesse sido aceita, o dinheiro teria sumido para sempre. Estamos lidando com gente que não tem medo de nada, nem de perder tudo, nem de destruir vocês. Rafael ficou lívido. Meu Deus! Elas ainda estão tentando. Mesmo depois de tudo. Augusto concordou. Sim. E isso é só o começo. Elas estão desesperadas, e quando pessoas desesperadas se veem acuadas, podem fazer qualquer coisa. Fiquei em silêncio. Mas dentro de mim tudo gritava. Se elas tentaram sacar 500.000 do meu investimento, o próximo passo seria ainda pior, mais arriscado, mais cruel. E foi então que Augusto finalizou. Maria. A senhora precisa tomar cuidado, muito cuidado. Isso não é mais só sobre dinheiro. Agora envolve risco pessoal. Eu respirei fundo, lenta e cuidadosamente, como quem tenta manter o controle de um barco em meio a uma tempestade. Rafael segurou minha mão com força. Mai, você não vai passar por isso sozinha. Eu prometo. Eu olhei para o meu filho e percebi que ele estava pronto para enfrentar tudo comigo, finalmente. Mas antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou de novo. Desta vez não era uma ameaça. Não era um número desconhecido. Era uma foto. Uma foto tirada naquele exato momento. Eu, sentada na sala de Augusto. A legenda dizia: Estou mais perto do que você pensa. E ali, naquele instante, eu entendi. O perigo não estava apenas chegando. Ele já estava aqui. A foto que recebi, tirada dentro do escritório do Augusto, fez meu coração parar por um segundo. Eu olhei ao redor como se esperasse ver alguém escondido nos cantos, observando cada movimento. Rafael se aproximou rapidamente quando percebeu minha expressão. Mai, o que foi? O que aconteceu? Mostrei a tela. Ele ficou branco. Meu Deus, eles estão perto, perto demais. Augusto se levantou imediatamente, fechou as cortinas, trancou a porta e nos pediu para sentar. O clima na sala mudou, de preocupação para urgência, de urgência para alerta total. Maria, a partir de agora a senhora precisa ser extremamente cuidadosa. Essa foto significa que não estão apenas tentando roubar o seu dinheiro, estão seguindo seus passos. Isso é grave, muito grave. Eu respirava com dificuldade, senti o peso de uma vida inteira caindo sobre meus ombros.
Não era só o golpe, não era só a traição. Era o medo que eu nunca deixei ninguém me ver sentir. Rafael puxou uma cadeira para perto de mim. Mae, a gente vai resolver isso. Eu prometo. Eu queria acreditar, e a verdade é que pela primeira vez eu acreditava de verdade. Não porque Rafael tivesse respostas, mas porque ele estava comigo. Finalmente comigo. Não como controlador, não como vigilante, mas como filho. Augusto pediu para irmos com ele até a delegacia especializada em crimes financeiros. Ele queria formalizar a denúncia com as provas que tínhamos antes que qualquer coisa pior acontecesse. A delegacia era fria, iluminada demais, com aquele cheiro de café velho misturado a papel. A delegada responsável, Lara Batista, nos recebeu com seriedade. Ela ouviu tudo, leu tudo, analisou tudo, e no final, respirou fundo como alguém que conhece muito bem a crueldade humana. Essa família Warren está envolvida em investigações há anos, sempre escapam por falta de provas diretas. Mas dessa vez vocês trouxeram exatamente o que faltava, o fio que conecta todos os golpes. Ela explicou detalhadamente o que aconteceria a partir daquele momento. Eles pediriam mandados de busca, irregularidades financeiras seriam rastreadas, contas congeladas, identidades verificadas, e, se tudo desse certo, prisões seriam feitas. Rafael parecia dividido entre raiva e alívio, e Camila, o que vai acontecer com ela? A delegada não hesitou. Se confirmarmos o que está nos documentos, ela responderá pelos crimes, e serão vários. Eu senti um aperto no peito. Não era por ela. Era por Rafael. Pelo amor que ele acreditou viver. Pelo casamento que agora se desfazia diante dos nossos olhos. Filho, o que você está sentindo? Ele balançou a cabeça devagar. Não sei mais. Eu sinto raiva, tristeza, vergonha, mas a verdade é que a pior dor não é perder ela, e perceber o quanto eu me perdi tentando ser suficiente para alguém que nunca me quis de verdade. Eu segurei sua mão. Você se reencontrou, filho. Isso é o que importa agora. As horas seguintes foram intensas. Assinamos depoimentos, entregamos provas, confirmamos detalhes, recontamos histórias. E pela primeira vez desde o início de tudo, senti que a verdade estava sendo organizada, ganhando forma, peso, rumo. Quando finalmente saímos da delegacia já era noite. Rafael me levou até a vila. O vento do mar estava forte, quase arrancando as folhas das árvores. Quando entramos, o silêncio parecia mais acolhedor do que antes. Um silêncio que dizia: você sobreviveu até aqui. Rafael passou a mão pelas paredes como se estivesse reconhecendo o ambiente pela primeira vez. Mai, isso aqui é lindo. E a senhora merece. Eu sorri pela primeira vez naquele dia. Eu mereço. Sim. Mesmo que tenha demorado para entender isso. Sentamos na varanda, olhando o mar escuro. Rafael apoiou a cabeça nas mãos. Mai, eu não sei como agradecer à senhora por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Eu coloquei minha mão sobre a dele. Filho, Mai não desiste. Às vezes cansa, às vezes se machuca, às vezes se perde, mas desistir, nunca. Ele respirou fundo, como se finalmente estivesse deixando o passado sair pela boca. Mai, eu vou pedir o divórcio. Eu balancei a cabeça. Era esperado. Mas ouvir da boca dele fez tudo ficar mais real. E eu vou te ajudar com tudo. O que você precisar. Ele assentiu. Mas antes disso, Mai, tem uma coisa que eu quero te pedir. Eu o encarei com calma. O que foi, filho? Ele desviou o olhar para o mar. Como se tivesse vergonha de admitir. Será que eu posso ficar aqui por alguns dias? Eu não quero voltar para aquela casa. Não quero dormir lá. Nem por uma noite. Eu segurei sua mão com força. Claro que pode. Essa casa tem espaço para recomeços. Inclusive o seu. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E isso valeu tudo. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de medo e esperança. A polícia confirmou que Vitória e Camila estavam sendo monitoradas e que uma operação estava sendo preparada. Augusto me ligava todos os dias,
Rafael começou a ajudar voluntariamente, entregando informações que só ele tinha. E eu, pela primeira vez em anos, sentia que estava reconstruindo não só minha vida, mas também a relação com meu filho. Então, numa manhã de segunda-feira, antes do sol nascer, recebi a ligação. Maria, encontramos tudo. Precisamos que a senhora venha imediatamente. Era Lara Batista. Meu coração pulou no peito. O que encontramos, delegada? Silêncio por um segundo. Depois a resposta que mudou tudo. A prova final. O arquivo que mostra como começaram o esquema. E tem mais. Algo que a senhora precisa ver com os próprios olhos. Meu silêncio foi a única resposta que consegui dar. Rafael apareceu na sala, ainda sonolento. Mai. Quem era? Eu olhei para ele. Séria. Determinada. Filho, acho que chegou a hora da verdade completa. E enquanto o sol começava a nascer atrás do mar, iluminando a sala com uma luz dourada e nova, senti algo que há anos eu não sentia. Paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu finalmente tinha parado de fugir. De mim, dos outros, da verdade. E porque eu sabia que a próxima porta que eu abrisse não seria mais a porta do medo, seria a porta da liberdade. Antes de encerrar esta história, quero dizer algo a você que está ouvindo. Se algum dia alguém tentou diminuir sua voz, desacreditar sua mente, controlar sua vida, ou fazer você acreditar que não tinha valor, lembre-se disso. Ninguém tem o direito de apagar quem você é. A minha história não é sobre dinheiro, não é sobre golpe. É sobre recuperar a própria identidade. Sobre se levantar quando esperam que você se encolha. Sobre descobrir que coragem não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando tudo está caindo. E se essa história tocou seu coração, eu peço uma coisa simples. Deixe um like neste vídeo, para eu saber que você está aqui comigo. Se inscreva no canal para não perder histórias como esta. E se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua voz pode ajudar alguém que ainda está calado. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir comigo. E nunca se esqueça, a vida sempre começa de novo quando você escolhe voltar a si mesmo.